Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para mais um compartilhar de devocional com vocês. Um texto que ficou na minha cabeça agora cedo, enquanto eu estava vindo para o trabalho. E ele se encontra lá em Lucas, tem Mateus e Marcos também. Lá no capítulo 5 de Lucas, no versículo 33 ao 35. E é um texto que Jesus é interrogado pelos judeus sobre o jejum. Então, eles viram para ele e falam assim, olha, é o seguinte... Os discípulos de João, os fariseus, eles jejuam, oram frequentemente, e os seus vivem comendo e bebendo. E aí Jesus responde assim, então, pode vocês fazerem os convidados do noivo jejuarem enquanto o noivo está com eles? Mas um dia o noivo será tirado deles, e aí eles jejuarão. E esse texto é um texto que me confronta muito, e eu queria compartilhar com vocês o porquê que ele me confrontou hoje. Primeiro porque a gente não fala sobre jejum mais, e a gente não pratica, e aí muitas pessoas, às vezes, quando praticam, não conversam sobre isso, então eu tenho certeza que muitas pessoas na igreja, com desenvolvimento pessoal, maturidade espiritual pessoal, têm se desenvolvido no jejum. Eu gosto muito de falar sobre isso, de estudar sobre isso, não acho que eu sou uma pessoa referente para falar sobre isso, mas é uma coisa que tem me confrontado. Porque, embora não tenha um mandamento assim, jejuais, como tem de tantas outras coisas, Jesus espera que a gente pratique isso. E ele sabe que o jejum faz parte, é uma disciplina espiritual que faz parte do nosso crescimento pessoal e do nosso crescimento como igreja. E é muito difícil porque a gente não fala sobre isso e a gente não encontra propósito direito nisso como corpo, como indivíduo. E às vezes a gente só escuta algumas coisas paralelas e eu acho que falta muito da gente pensar sobre isso, orar sobre isso e tentar entender mais e ver a preciosidade que isso tem. Porque quando a gente não entende, não fala sobre, quando vem, sei lá, uma convocação nacional de algum órgão, de alguém, a gente fica super dividido em relação ao que a gente vai fazer. E como que a gente vai se reunir para jejuar como igreja quando alguém convocar nacionalmente, sei lá, quando algum, sei lá, Supremo Conselho, alguém, um pastor, XYZ, se a gente não tem falado sobre isso, se a gente não tem estudado sobre isso, se isso não tem valor pessoal pra gente. E se a gente ignora algumas coisas que Jesus falava. Se você lê os evangelhos, tem várias vezes que Jesus fala sobre o jejum. A gente não fala muito sobre isso, embora o jejum esteja extremamente atrelado à oração, à intercessão e à vida cristã, a vida espiritual com Deus, a vida individual e a vida como corpo. Então isso tem me confrontado, porque eu acho que eu preciso aprender muito disso e eu quero conversar com vocês sobre isso, pra gente conversar e pensar e se questionar sobre. Porque assim, esse texto, ele me faz pensar em alguns pontos principais que eu queria falar rapidamente com vocês hoje. Primeiro, que quando Jesus fala que um dia o noivo será tirado e aí eles jejuarão, ele fala que isso vai acontecer, né? Ele já espera isso da gente. Então ele fala, o noivo será tirado, check, né? Foi. E aí eles jejuarão. E aí essa parte? A gente vai ficar sem o noivo, nós estamos sem o noivo. Tudo bem que nós temos a presença do Espírito Santo no nosso coração. Estamos esperando Jesus voltar para nos levar, para morar com Ele eternamente. Amém. Então agora Ele espera isso da gente, Ele espera que a gente perceba e faça o jejum e pratique o jejum com a saudade do que a gente ainda não viveu, com aquela esperança e a expectativa do novo e de Jesus em nós e do Espírito de Deus em nós. Então, eu acredito que a gente precisa pensar e praticar o jejum por essa saudade, por essa expectativa, por essa esperança. Primeira coisa. Isso tem que encher o nosso coração, e quando a gente pensar em praticar o jejum, a gente precisa pensar que um dos motivos é para que a gente alimente essa saudade, essa esperança no Senhor e essa expectativa apenas nele, porque a gente sabe que expectativas são frustradas quando não são em Deus. Mas no Senhor nós temos expectativas transformadas em esperanças que são supridas. Então o jejum trabalha isso em nós, então esse é um motivo ótimo para a gente fazer o jejum. A outra coisa que eu penso nesse texto, quando ele fala, então eles jejuarão, é que a gente tem que fazer também por obediência. Embora ele não tenha falado jejuais para os discípulos, ele está falando para os judeus. Então eu sei, porque eles vão fazer isso.
Então a gente vai obedecer e a gente vai obedecer o Espírito em nós, a gente vai estar em conexão com o Senhor. Então isso é importante para nós, para nos deixar mais conectados com Ele, para que a gente seja mais em sintonia nessa obediência. E também por honra. Então o Senhor colocou e Ele, eu imagino Jesus falando assim, e eles jejuarão, tipo, eu confio nos meus discípulos, eles vão jejuar. E a gente honrar essa palavra dele, honrar a presença dele, glorificar e dar essa honra e essa glória a ele, na nossa prática de jejum. Então esses são motivos que fazem a gente refletir no porquê que vale a pena a gente investir nisso. Porque hoje nós vemos uma igreja caótica muitas vezes, não estou falando a nossa, uma igreja específica, né? Enfim, por muitos caos, falsos mestres, coisas que Jesus já tinha previsto. Vemos um mundo caótico, vemos uma sociedade carregada de depressão, de ansiedade, de pânico, de tristeza, de humor autodepreciativo, de doenças, de violência, de preconceito, uma sociedade cheia do racismo, cheia de tantas crianças sendo abusadas, de tanta exploração, de tanta depreciação do corpo, da mente, de tudo. Mundo caótico. E como é que a gente se posiciona em relação a isso? É postando só em coisas em redes sociais? Não, sabe? Embora seja isso que eu esteja fazendo agora. Mas assim, com oração, com jejum. Vamos entender mais a preciosidade do jejum, porque o Senhor espera isso de nós. E eu acredito muito que discípulos verdadeiros de Jesus são aqueles que entendem das coisas, das preciosidades que Ele apresentou pra gente, não só como regra, mas como cuidado dele pro nosso coração, pro nosso espírito, para que a gente se alimente e seja cada vez mais em sintonia, vigiando, atentos para quando Ele voltar. Então, enfim, sei que ficou um pouco grande, mas esse é um compartilhar muito especial do meu coração, que tá me confrontando muito, então eu tô falando isso primeiro pra mim. E eu queria compartilhar com vocês para que a gente pensasse e abrisse a nossa cabeça para pensar e conversar mais sobre isso, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima!